Bate-papo. Temos que entrar... Juntos no 3 agora. 1, 2, fale. Não, temos que entrar cantando às vezes. 8h40. Ai, vamos lá. Importante que estamos recebendo aqui na bancada do Panorama o Dr. Guilherme Campos, médico infectologista. Doutor, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés. Bom dia. Prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre a dengue. Cenário que preocupa nesse comecinho de ano, doutor. Preocupa. Apesar de nós ainda não termos um número quantitativo grande com relação, né, ao total dos anos anteriores, nós temos até esse início do ano um número superior de casos comparados com os anos anteriores, né? Então, até agora, fevereiro, comparando os anos anteriores, nós temos mais casos que os anos anteriores, o que já temos uma movimentação bem grande com relação à saúde pública, com alertas e recomendações e planos para o Brasil, né, inteiro. Doutor, nós temos uma preocupação porque os relatos que chegam de pessoas que foram acometidas com o problema, né, com a doença, com a dengue, eles são os piores possíveis. E existe um relato de todas as pessoas que conviveram com o problema de que o enfraquecimento do corpo é algo assim alarmante, preocupante. É isso mesmo? Veja bem, eu nunca tive. Né? A gente pode falar pela... que nem você estava falando, pelas experiências, pelo que a gente lê e pelos pacientes que nós atendemos, né? Grande parte dos pacientes são acometidos por uma situação que é essa questão de dor no corpo intensa, né? O paciente não consegue praticamente trabalhar, senão o paciente se sente muito mal, cansado. Dificuldade até para levantar da cama, algum? Exato. Não é uma coisa que, digamos assim, tudo bem que a doença, né, tem um curso para algumas pessoas de 4, 5 dias, para alguns de 10 dias, mas é uma doença que, para tu voltar assim, ao 100% mesmo, conta uns 30 dias, mais ou menos, para te voltar assim, aos 100%. Assim. Até lá tu fica ainda um pouco debilitado, um pouco cansado, um pouco mais assim, debilitado. Assim. Não que tu vai ter sintomas mais sérios, né? Tu consegue trabalhar, etc. Mas tu ainda tem uma sensação de que tu não está, né, no teu normal ainda. Então, e isso também traz uma ansiedade pela população muito grande, porque não é uma doença que a gente está acostumado ainda, né? A gente tem estados como o Rio de Janeiro que, né, convivem com isso há décadas já. A gente tem relatos de pessoas que moram lá que já tiveram 3 vezes, 4 vezes, que já tiveram, né, várias vezes a doença. E aqui para nós ainda apesar de a gente ter tido um grande quantitativo de casos no ano retrasado, a gente ainda não tem essa cultura ainda assim do quadro clínico, principalmente da dengue, né? A gente ainda confunde muito com outras coisas, a gente ainda tem essa coisa de é uma gripe, é uma virose, né? Ela ainda é confundida com muita coisa. Essa seria a minha próxima pergunta. Quando que a audiência que nos acompanha agora acende um alerta para a possibilidade de dengue, procura ajuda de um médico, vai ao posto de saúde? Porque, doutor, com a Covid nós tínhamos uma situação diferente, uma situação às vezes de que o paciente aguardasse um pouco mais, entendesse um pouco mais os sintomas. A dengue me parece que já é um pouquinho diferente. Ao identificar que possa ser, o ideal é procurar de imediato a ajuda de um profissional. Qual é a orientação? Bom, primeira coisa é entender, né, que, Lajeado, como 90% já foi dito pelo governador agora, 90% dos municípios estão infestados pelo mosquito da dengue do Rio Grande do Sul. Então, qualquer um de nós aqui pode ter. Não é porque eu moro num apartamento no 8º andar. Tudo bem, o mosquito, teoricamente, não sobe até o 8º andar, a não ser por elevador, né, e escada. Não que isso é escada, né? A gente entendeu, né? Partindo desse ponto, né, que nós temos aquela mania de dizer, não, é porque aqui faz frio, aqui não tem mosquito, né? Bom, nós temos muitos casos aqui já e podemos adquirir no trabalho, podemos adquirir andando
às vezes na rua. O mosquito, ele é diferente, ele ataca durante o dia, né? Ele não tem aquela questão do mosquito que vai zzz no ouvido, não é aquele mesmo mosquito que a gente estava acostumado, né? Segundo, febre alta, né? É um dos principais sintomas que acometem mais de 90% das pessoas inicialmente. Febre alta é o quê? 39? Acima dos 39? 39, acima de 39 geralmente, né? Claro, pode ter 38,5, 39, mas assim, geralmente febre alta em um paciente que não tem sintoma de gripe. Tu tá com febre alta, cansaço, e tu não tá espirrando, tu não tá tossindo, né? Opa, não é comum pra gente, né? A gente relaciona geralmente febre com tosse, gripe, com vômito, com diarreia. Ok, dengue, né? Boa parte das pessoas vão evoluir com febre associada com dor no corpo, e aí depois, nos próximos dias, vão seguir com vômito e diarreia, muitos. Tá? Vômito e diarreia acontece em todo mundo? Não, mas em boa parte acontece. Tá? É um período inicial de febre ali, que vai durar uns 3, 4 dias. Vai sumir essa febre. E no 6º, 7º dia, ela pode voltar, né? E aí, nesse período entre o 4º e o 6º, 7º dia, são os piores dias de mais risco para o paciente, né? Por isso que é importante que nesses primeiros vamos dizer assim, as primeiras 48 horas ali de febre, seja buscado atendimento, né, para ser identificado e receber as orientações corretas. A gente fala assim, para a gente ter uma ideia, a principal medida, né, é hidratação. E não é papo de médico que a gente tem que, não, você tem que tomar muito líquido, né, aquela coisa assim do tipo, uma recomendação para a vida inteira. Não. Realmente o paciente tem hipotensão e pode falecer da dengue hemorrágica, né, por um quadro de hipovolemia, né, no sangue. Então, diminuição do volume do sangue. Como é que a gente faz para repor isso e evitar que isso aconteça? É líquido, né? O paciente que vai chegar no hospital, muito frequentemente vai receber um soro, né? E em casa, o volume de líquido que ele vai tomar chega a ser 3, 4 litros de líquido por dia. E é uma coisa que não é tipo, não é aquela coisa, você precisa tomar 8 copos de água por dia. Não, você tem que tomar mais de 10 copos de líquido. Água, suco, né, isotônico, o que tu quiser tomar ali, né? Claro que vai ter uma orientação que 1/3 disso seja o soro caseiro, né, somente, e 2/3 pode ser de água livre, tá? Mas procure atendimento médico, né? Hoje existe bastante, vários locais que já fazem teste rápido, já existe inclusive. Claro que hoje a rede pública, a gente ainda faz o exame pelo Estado, né? Não temos o exame rápido, né? Mas já temos outros locais do município que já fazem laboratórios, né, que podem fazer. Principalmente, gente, né, idosos, né, pessoas com mais problemas de saúde, problemas de coração, cardíacos, né, essas pessoas têm que ter bastante cuidado nessa hora da dengue. Doutor, em relação à dengue hemorrágica, ela causa um pavor nas pessoas. Existe essa diferenciação? Ela é bem pior do que Quais são os tipos de dengue? Até para a gente exemplificar um pouquinho para a audiência. Veja bem, a dengue... o quadro... A dengue em si, a doença é uma só. Né? Existem alguns tipos de variantes de vírus da dengue, em torno de... A gente fala em 4, alguns falam em 5, mas geralmente se fala em 4 tipos. Dentre elas, né, se fala que a tipo 2, que é o vírus tipo 2, ele tem mais risco de levar a uma doença hemorrágica, ou doença mais grave. Faz um quadro daí. Um quadro mais grave. Mas os outros tipos também têm esse potencial. Tá? O que vai levar ou não, né, a uma dengue hemorrágica varia com a pessoa, né? Varia com as doenças pré-existentes, varia com a quantidade de, vamos dizer assim, a viremia que ele é infectado.
condição de nutrição, uma série de fatores, né, que ainda se estuda, né? Alguns falam em vitaminas, alguns falam em questões genéticas, até em questões de imunidade. Então, assim, existe ainda um estudo bem grande com relação a por que alguns evoluem, outros não, para essa doença mais grave. Sangra o nariz, sangra a boca? Como é que é isso? Então, durante a evolução da doença, é muito comum que as plaquetas, né, que são aquelas células no sangue que auxiliam, né, na coagulação no sangue, elas caem, e elas caem muito, né? Então, assim, sangrar o nariz, gengiva, as fezes, um inicinho de sangramento é um início, né? As petequias, que é uma palavra, né, que ninguém ouve falar, mas é um termo médico, assim, que são pontinhos na pele vermelhos, assim, às vezes parecem bem pequenininhos, assim, parece umas purpurina pretinha, assim, ou vermelhinha. São os sinais de que as plaquetas estão muito baixas, né? E nesse momento pode acontecer uma hemorragia, né? E o paciente pode ter um sangramento intestinal, pode ter um sangramento em diversos locais, dependendo do paciente, assim. Doutor, o ouvinte nos pergunta, o fato de ter mais vezes a doença, 2, 3 vezes, faz com que seja mais grave o efeito no organismo? Na realidade, a dengue, ao contrário do que a gente imaginava inicialmente, existe essa questão, né, de que a reinfecção ela leva a maior chance de doença mais séria, mais grave. Então, se a gente pudesse botar assim, a gente teve foi 2022 que a gente teve o maior número de casos, né? Se a gente 2022 para hoje nós temos mais chance, vamos dizer assim, de termos casos mais graves em 2024 do que 2022, porque nós já temos uma população que já foi exposta. Asterisco, né? Assim, existem 4 tipos de dengue, como eu falei. Quem se contaminou com a dengue tipo 1 lá em 2022, agora não vai ter um quadro ruim, não. Já tem quase uma imunidade, pode ter um quadro leve, tem gente que não vai ter nada, né? Mas a gente não sabe ainda os tipos circulantes de vírus no Rio Grande do Sul, da dengue. A gente tem, se não me engano, da primeira em 2022 era do tipo 1. Posso estar errado agora, tenho que confirmar. A gente não tinha o tipo 2, esse que era o mais grave na época. Para esse ano agora eu não tenho ainda os dados para te dizer precisamente qual é o vírus mais circulante. Se for diferente já, que é bem possível que seja já diferente daquele lá de 2 anos atrás, existe sim o risco de nós termos casos mais graves nessas pessoas que já tiveram. Sequelas, doutor. O ouvinte faz relação com a Covid, que algumas pessoas estão investigando possíveis sequelas e dificuldade da imunidade depois de um tempo da Covid com relação à Covid. A dengue também pode deixar esses traços? De baixa imunidade, dores nas articulações? A gente tem um grupo, a gente fala de são as arboviroses, né? Que são algumas doenças transmitidas, né? Um grupo de vírus, né? Mas que são transmitidos todos pelo mosquito Aedes aegypti, que aí entra aqueles 3 famosos, né? Zika, chikungunya e dengue, né? O chikungunya já tem bastante relato de pacientes a longo prazo com dores nas articulações relacionadas com chikungunya. A dengue, nós temos um quadro muitas vezes que é demorado para melhorar, né? Pessoas às vezes com 30 dias, 60 dias que estão ainda, vamos dizer assim, com uma sensação ainda de cansaço, né? Mas em grande parte não vai ter isso. Em 15 dias já vai estar praticamente normal, assim, né? Então, hoje dizer assim, o Covid hoje se estuda questões de alterações imunológicas, meses depois, anos depois, a dengue até agora não trouxe isso, né? Pode ser que ano que vem eu diga aqui que mudou tudo, né? Mas, assim, ainda não se fala, assim, a longo prazo, né, uma sequela, exceto, né, nos casos dos pacientes que tiveram hemorragia e aí evoluíram realmente com uma sequela da hemorragia,
né? Não da dengue em si. Nós estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Guilherme Campos, os cuidados, a prevenção e como se dá esse contágio com a dengue. Nós temos algumas coisas que se tornam, né, mitos e verdades em meio a doenças, é sempre normal, e essa dúvida ela começa, principalmente, ela se propaga na rede social, tem um monte de imbecil aí espalhando fake news. Doutor, existe remédio para curar a dengue? Hoje não existe autorizado e liberado por qualquer organização mundial ou guideline, que a gente fala, que são as recomendações de tratamento, um medicamento, né, aprovado para isso. Se alguém vender, não é eficaz. Não. O que a gente tem, né, são alguns estudos, né, que são uns mais antigos, uns mais recentes, como medicamentos já existentes, né, que começou a se... Tem alguns poucos trabalhos, eu vou te dizer assim, é um trabalho para cada medicamento feito que deu alguma resposta, mas todos eles prevenindo um quadro grave. Né? Não é aquela coisa assim, estou tomando um antibiótico, em 24 horas eu estou bem. Não. É uma coisa do tipo, eu vou tomar o remédio, vou ter os mesmos sintomas, mas talvez eu tenha menos chance de evoluir com uma doença grave. Esses medicamentos ainda não estão liberados, né? Eu não me sinto nem um pouco tranquilo em falar nome desses medicamentos, porque isso gera uma falsa, né, sensação de tranquilidade, né? A pessoa vai dizer, não, posso ficar tranquilo que tem remédio. Não, ainda não, isso, né, não nos deixa tranquilo. Até agora... Isso é muito sério, né? Daqui a pouco o Moisés está fazendo um quadro grave, ele escuta que o médico falou que aquele remédio ali vai ajudar, ele começa a usar pensando que ele vai reagir, não reage, porcaria nenhuma, né? Não melhora. Ou daqui a pouco o paciente fica em casa achando que é dengue, não era, e está tomando remédio para coisa errada. Pois é. Né? Então... Não existe ainda garantia, não existe, vamos dizer assim, vai curar, né? Não existe nada disso ainda. Então, o que existe são alguns estudos ainda, né, pequenos, com alguns medicamentos, vitaminas, alguns, que se fala que teria algum benefício. Mas, assim, ninguém bateu o martelo até agora, são estudos ainda com poucas pessoas, não se sabe com qual tipo ainda de vírus de dengue eles foram testados, né? Então, isso, como eu falei antes, do tipo 2 para os outros varia muito. Então, tem muita coisa nesse meio ainda que não está claro, né? Doutor, tem alguma medicação que quem está nos acompanhando agora identificou, está com febre, enfim, possa ser dengue, não deveria tomar? Sim, isso aí acho que é a informação mais difundida, né? Que é a aspirina, que é o AS infantil, o ácido acetilsalicílico, né? Ele não deve ser usado nesses pacientes que começam com febre, né? É um medicamento que vem sendo em desuso, assim, né? Nos últimos anos, para usar principalmente contra a febre, né? Hoje em dia, o paracetamol é um medicamento mais difundido, a dipirona, né? Para febre. Esses dois podem ser utilizados, tá? Geralmente, o paracetamol é o mais orientado. E anti-inflamatório, existe também uma orientação de se ter cuidado, né? Anti-inflamatório, nós sabemos que é uma classe, né? Entra os diclofenaco, ibuprofeno. Existe um risco, né, de, vamos dizer assim, de favorecer sangramento, né? Muito menos que a aspirina, né, que o AS, né? Mas existe. Então, se a gente puder usar, né, o Tilenol, que é o paracetamol, né, a dipirona, são hoje os medicamentos para febre e dor mais recomendados, né? Tem um detalhe importante aí, Aline. Me parece que quando o mosquito pica, a gente não sente, né? Olha, difícil. De toda forma, né? Sim. Nesse momento que a gente vive do verão É cheio diferente de do pernilongo, não tem como, né? a gente identificar, né? Saber que essa picada é de Exato. determinado mosquito. Exato. Uma picada, depois de feita, tu não tem como identificar, né? Não. O que a gente sabe é que o mosquito tem um hábito mais diurno, né? É aquele mosquito que está embaixo da mesa,
embaixo, né? Tá na tua casa e num cara atrás da cortina. E durante o dia, geralmente início da tarde, pelas 4, 5 da tarde é o horário ali mais comum do mosquito, né? Sair para comer, né? Adquirir sua refeição, que é o sangue nosso. E esse é o mosquito mais perigoso. Ele é mais escurinho, tem listras brancas, né? É claro que tu parar para olhar na parede às vezes, tentar ver se é o mosquito da dengue ou não, olha, é difícil. Não A é chance fácil. de errar é grande. É grande. Doutor, antes de fecharmos, para as crianças funciona da mesma forma. A família que está nos acompanhando agora, uma febre que vem acompanhada, que não vem acompanhada de outros sintomas que possam remeter a um resfriado ou uma gripe, é um sinal de alerta. Sinal de alerta. Em crianças pequenas que não vão ter aquela capacidade de se expressar, a gente sabe que febre, irritabilidade, choro sem motivo, nesse momento são das principais sintomas que elas vão encontrar. Claro, como eu falei antes, pode ter náusea, vômito, diarreia, mas geralmente inicial de irritabilidade, febre alta, sem outros sintomas, é o que vai iniciar o quadro. Muito bem. Muito bem, doutor, muito obrigado pela tua presença aqui. Importante esse assunto, né, em relação à dengue. O doutor Guilherme Campos, médico e infectologista, conversando aqui no Panorama. É importante só salientar que ainda nós temos em implementação no Brasil a vacina. Sim. Né? Nós temos mais de um tipo de vacina hoje em implementação. Existe a mais que o Brasil comprou, importou do Japão, que é a Qdenga, que foi nesse momento é a mais famosa e a que mais tranquila de ser utilizada, que pode ser usada em qualquer pessoa que não tenha tido dengue. Ou tenha tido ou não tenha tido, pode usar. Já temos em Lajeado? O SUS brasileiro, o Ministério, a fábrica não conseguiu entregar para o Brasil um quantitativo de vacina suficiente, então foram priorizados os estados com maiores números de casos. O Rio Grande do Sul ainda não faz parte desses estados com maior número de casos. Hoje em dia, até o mês passado, até janeiro, se encontrava em farmácias, em algumas redes privadas de vacina, em todo o estado se encontrava, mas tem sido... Está se esgotando, assim, né? Temos uma vacina anterior, né? Já estava lançada já ano passado, ou retrasado, agora não lembro, mas essa é necessário que o paciente já tenha tido dengue antes de fazer ela. Então, fica aí a orientação, né? Que isso parece, aparentemente, pelas notícias, ano que vem deve vir para o Rio Grande do Sul essa vacina... importada, que deve vir pela federação, deve vir a partir do ano que vem, talvez. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Até a próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Até a próxima.